Quero cumprimentar os irmãos a paz bendita do nosso amado Senhor Jesus. Grande alegria estar aqui. O Senhor me concedeu essa bênção. Eu só ouvia falar, agora os meus olhos se veem. Pastor Leber esteve na nossa igreja, eu não estava lá. O nosso querido irmão Daniel, pastor Daniel, esteve aqui e eu estava recebendo notícias desta igreja, com graça do meu coração, que o Senhor está fazendo. E hoje Ele me concede esta bênção de estar aqui. É com temor e tremor. Eu rogo que o Senhor tenha compaixão, misericórdia, possa nos usar para a sua glória, para a edificação da sua igreja. Meus irmãos, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus triuno, que eu me coloco aqui, confiança de que o Espírito Santo que habita em nós há de nos usar para a sua glória, para a glória de Cristo, para a exaltação do nosso amado, edificação da igreja. E assim, o temor do Senhor, que eu gostaria de abrir com os irmãos, a palavra de Deus no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Vamos abrir no capítulo de número 4, vou ler a partir do verso 16 e vou entrar pelo capítulo 5 e ler até o verso de número 10. Diz assim a santa, gloriosa, bendita, inerrante, autoritativa palavra de Deus. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha, meu amado, para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. Minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. Minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei e não o achei. Chamei, não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram o manto, os guardas do muro. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor.
Quem é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu mais formosa entre as mulheres, quem é o teu amado mais que outro amado, que tanto nos conjuras? Meu amado é alvo e rosado, mais distinguido entre 10 mil. Deus queira, por sua graça, aplicar-se sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos curvar nossa fronte controlada. Senhor, tem misericórdia de nós. Somos indignos, como já oramos. Nós não merecemos nem que o Senhor fale no nosso coração. Mas nós suplicamos, ó Tu, que perdoa os pecadores. Tem compaixão de nós. Precisamos ouvir a Tua voz. Como igreja, estamos vivendo uma hora tão difícil. Desperta-nos, Senhor. Vem e visita-nos pelo Teu Espírito Santo através da pregação da Tua palavra, este meio de graça maravilhoso que o Senhor mesmo instituiu para nos exortar, nos ensinar, nos despertar. É pela pregação que recebemos os açoites do Senhor necessários. É por ela que encontramos arrependimento e fé, para crer no Senhor, que é a única esperança para a nossa salvação, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, Senhor, no meio desse deserto. Tem misericórdia, ajuda-nos. Então, o Teu servo que fala contigo, Senhor, tão limitado, tão fraco. Tem piedade, Senhor. Exalta Cristo, glorifica o Teu santo nome. É o que nós pedimos, suplicamos, oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, eu sei que você deve estar pensando, cantares? Geralmente os pregadores evitam pegar esse livro porque há sempre uma dúvida: como é que vamos interpretar esse livro? Infelizmente, de um tempo para cá, com a alta crítica e a influência do liberalismo teológico, este livro tem sido assim admitido como uma peça literária, poética, de um marido elogiando sua noiva, sua esposa elogiando o marido, assim carnalmente. Mas não tem sido assim desde os pais apostólicos. Eles olhavam para este texto de forma espiritual. Mesmo os rabinos entendiam que esse texto era espiritual, era Deus falando com sua esposa Israel. Depois os puritanos, todos eles pregaram, comentaram, escreveram muitos livros nesta mesma linha que aqui é Cristo falando à sua noiva, a igreja, respaldados no que o apóstolo Paulo mesmo ensina a respeito desse grande mistério, lá em Efésios capítulo 5, quando trata do casamento, desse grande mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. O grande problema é que as pessoas acham que interpretar dessa forma seria alegorizar, e que nós não devemos interpretar as Escrituras alegoricamente. É verdade, nosso princípio de interpretar as Escrituras é
o princípio histórico, gramatical, é assim que nós sempre nos aproximamos dos textos. Mas nós encontramos na própria Escritura uma licença para uma alegoria bíblica, respaldada nas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, usa de alegoria e usa dessa palavra para falar dos montes e dar nomes aos montes alegoricamente. Falando de Sara, de Agar, como alegoria, esses montes representam a lei, Jerusalém, a graça. Então, existe sim a possibilidade de interpretarmos como uma alegoria responsável e respaldada nas Escrituras. Em outros textos, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Se nós analisarmos, estudarmos com cuidado, vamos ver coisas interessantes. Certas coisas que o noivo fala da noiva que não cabe para marido e mulher, é algo assim que só pode ser entendido espiritualmente. Por exemplo, você lê e você encontra pelo menos 2 pecados da noiva, da esposa, que são, um deles eu vou apresentar hoje. Mas no noivo não tem pecado, não. Você não encontra no livro. Então, essas coisas vão mostrando que o objetivo, o propósito do livro é realmente espiritual. E é desta forma que vamos nos aproximar desse texto, com essa confiança. A esposa, a igreja, faz um convite para o seu amado, que é Cristo. Levanta-te, vento norte, vem tu, verso 16, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma dos seus frutos excelentes. A igreja deseja e quer o avivamento. Por exemplo, vento sul, vem. Sempre na palavra de Deus, o vento diz respeito ao Espírito Santo. Vem Espírito, assopra no meu jardim. Meu jardim diz respeito ao momento de comunhão com o Senhor. A igreja reunida, nós desejamos que o Espírito Santo nos visite. Queremos que Cristo se manifeste com sua graça no nosso meio. Esteja entre nós de forma palpável, sensível, e coma dos seus frutos, que são os frutos do nosso louvor. Lá em Hebreus fala a respeito do louvor, que é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Esse é o nosso sacrifício que oferecemos ao Senhor. E Ele come desses frutos na comunhão com sua igreja. E nós desejamos isso, queremos. E o Senhor também quer. Veja, Ele diz assim, né, capítulo 5, já entrei no meu jardim, minha noiva minha. Colhi minha mirra com especiarias, comi meu favo com mel, bebi meu vinho com leite, comei, bebei, amigos, bebei fartamente. Quer dizer, não só ele come dos frutos do louvor e da comunhão conosco, quer dizer, não só ele se satisfaz e sente alegria de estar no meio da congregação, e como diz Hebreus, cantar conosco no meio da congregação, os salmos, mas ele traz alimentos da terra de Canaã. Comer vinho e leite, isso está ligado à comida de Canaã. Ele traz
os alimentos da terra de Emanuel. Para nós estamos aqui, Ele preside, Ele está aqui, e Ele nos oferece vinho e leite, comida da terra de Canaã, dele mesmo, na Santa Ceia. Nós nos alimentamos desta comida, que é Cristo mesmo, que é aqui representado por vinho e leite. Comida da terra de Canaã, da terra de Emanuel. Mas agora vem aquilo que nós poderíamos chamar de indolência, nossos próprios pecados como igreja. Eu dormia, mas meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo. Quer dizer, na verdade, não é da parte do Senhor que há resistência ou reticência em atender e vir. A reticência está do nosso lado. Nós é que somos indolentes. Pelo nosso próprio pecado é que nós não usufruímos toda a bênção, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós vivemos agora um momento, eu diria, tão triste, tão negro, espiritualmente falando, na condição da igreja, no modo geral. O esposo, ele se apresenta, mas a indolência da igreja não responde favoravelmente. Veja que diz assim: abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Então aqui é uma figura do Senhor fora da igreja, batendo. Imagine uma igreja em nome de Cristo sem Cristo. Michael Hort tem um livro, vale a pena você ler, Cristianismo sem Cristo. Muito importante o livro de Michael Hort, porque é a realidade. Igrejas sem Cristo, porque não fazem nada daquilo que agrada a Cristo, que foi ordenado por Ele, que existem por si mesmas, para agradarem-se a si mesmas. O louvor, a adoração é um entretenimento para a própria igreja, não tem nada a ver com Cristo, embora pronuncie o nome de Cristo, cante louvores para Cristo. Contudo, está completamente fora daquilo que Ele quer, e isso o aborrece, isso entristece. Veja, diz aqui o texto: abre-me, querida minha. Eu me lembro há muitos anos atrás, um jovem adolescente na igreja, e ouvi um pregador. Eu lembro que ele era asiático, ele nem falava bem assim em português, pelo menos o seu sotaque, e ele analisando aquele texto de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Esse verso tem sido universalmente mal interpretado, porque pensam que é Cristo batendo ao coração do pecador para entrar, e não é isso. O texto está num contexto de igreja, é Cristo fora, batendo a porta, na janela, querendo entrar, para ter comunhão com a igreja verdadeira, como Ele gosta, como Ele quer, como é da sua vontade.
mas não consegue entrar. Quer dizer, a igreja não responde favoravelmente. Imagine Cristo batendo do lado de fora, querendo entrar. E a igreja, em seu nome, fazendo uma reunião, culto para si mesma, e não para ele. E veja o que acontece. Ele bate a porta, veja a resposta negligente, omissa, pecaminosa da igreja. Verso 3, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. Meus irmãos, que tristeza! Pense nisso em termos do que você precisa fazer, do que a igreja precisa fazer para atender a Cristo, por exemplo, no seu tempo de oração, no seu jardim, onde Cristo te espera, naquele velho hino. E você responde dessa forma, ou de outras formas. Qual a desculpa? São tantas, sempre com relação à nossa indolência, preguiça, ou qualquer outra desculpa. Já despi minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornaria a sujá-los. Meus irmãos, ainda que fossem desculpas verdadeiras, reais, o que poderia ser impedimento, ou de fato justo, para não atendermos a voz do nosso amado? Por que somos tão tardios em responder ao convite de Cristo para o nosso tempo de oração, para buscarmos ao Senhor? Você acha que é justo dizer que você está muito ocupado e que você não tem tempo e que a vida está um lufa-lufa, uma ciranda muito apertada, e você não tem tempo, e você não tem tempo? Ou então para atender aos trabalhos da igreja, ao serviço da igreja, geralmente, mais frequentemente, na semana, são poucos os que vêm para a reunião de oração, menos ainda. Qual a sua desculpa? É uma oportunidade de ter um encontro com Ele, de amor. Mas quantas desculpas, quantas justificativas. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Eu poderia aumentar mais isso com relação à igreja em geral, que tem sido tão reticente, tão orgulhosa, tão soberba, tão dura de coração, para atender às exortações da própria palavra de Deus, a fim de modificar sua maneira de ser, de cultuar a Deus. De servir ao Senhor. Mas veja, meus irmãos, o Senhor é gracioso e misericordioso. A palavra de Deus nos ensina que, de fato, é assim mesmo que nós somos, e que é o Espírito Santo quem toma a iniciativa de operar em nós. E se nós aprendemos, é tão precioso as verdades do Evangelho da Graça, quando nós aprendemos que de nós mesmos não se pode esperar nada, e que é Deus soberanamente quem opera pelo Espírito Santo, abrindo o nosso coração, né? A gente ouve o que aconteceu com Lídia,
é de como o Espírito Santo do Senhor abriu o seu coração para que ela pudesse entender o que Paulo estava falando. Espírito Santo. E é isso que está aqui. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. É o Espírito Santo operando no coração para comover, no coração duro, coração carnal. Mas nós cremos numa ação sobrenatural do Espírito Santo. É Ele quem põe a mão na fresta do nosso coração fechado para abrir e comover o nosso coração. Mas muitas vezes a obra do Espírito Santo para de fato chegar ao fim, converter, mudar, transformar, começa com esse colocar a mão na fresta e abrir, mas evolui para algo duro, triste e necessário. Que a gente não gosta, mas temos que ouvir isso, porque está na palavra de Deus. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa. Quer dizer, agora ela estava tocada no seu coração, a igreja, a noiva, e vai então ao encontro para abrir, sai da sua indolência, desperta do seu sono e vai para abrir. Mas quando ela abre, põe a mão no ferrolho, abre, ainda que esteja tocada de amor e inebriada, quando ela abre a porta, ele não está. Verso 6: abria o meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. Meus irmãos, é duro o tempo em que muitas vezes Deus nos coloca em disciplina por causa da nossa negligência, porque recusamos estar com Ele, porque pecamos, porque tivemos os nossos ouvidos mocos ao seu chamado durante tanto tempo. Então passamos por um momento de aridez espiritual. Os puritanos chamavam isso de noite da alma. Um tempo em que buscamos a Deus, oramos, parece que a oração não passa do teto, é uma expressão que todo mundo usa, e Deus não responde. Você sabe, nós temos na história da igreja tantos momentos gloriosos, extraordinários, ricos de manifestação da graça e do poder de Deus. Se pensarmos na igreja primitiva, com a sua experiência tão maravilhosa de comunhão com o Senhor, tão próxima, tão cheia de amor, diz a palavra de Deus que era um o coração e a alma dos que criam, e havia neles abundante graça. Que pujança, que vida gloriosa, fervorosa. Comiam de casa em casa as suas refeições com sinceridade de coração. Havia um fervor na evangelização, na obra missionária, de casa em casa. Coisa extraordinária. Depois, período de arrefecimento. E outros avivamentos e despertamentos maravilhosos que aconteceram ao longo da história da igreja. E nós temos conhecimento disso. Mas hoje vivemos uma aridez espiritual. É tão difícil. Não é essa a nossa experiência. Parece que isso ficou no passado, distante.
E a gente ora e pede a Deus por avivamento. Eu já estou velho, meu último ano de ministério, desde que me conheço por jovem, pregando, sendo pastor, eu tenho rogado a Deus por avivamento. Eu mesmo experimentei um tempo na minha juventude do que foi chamado de renovação espiritual, que eu pensei que fosse avivamento. Depois amadureci, conhecendo mais a palavra de Deus, eu pude discernir e falei, não é, não deu nada, deu divisão de igreja, denominações e comportamento pueril da igreja, correndo atrás de sensacionalismo, de emoções, de dons e dessas coisas que estão totalmente contrárias à palavra de Deus, a própria Escritura mesmo, escanteada. E é o que está acontecendo hoje ainda, não mudou nada. Aqui e ali nós temos ouvido algum despertamento que eu identifico como, de fato, uma ação graciosa de Deus, mas eu reputo que estamos passando por um momento de juízo da parte de Deus. O Senhor está castigando a sua igreja. Mas veja o que aconteceu. Abri, verso 6, abri o meu amado, mas eu tinha ido embora. Minha alma se derreteu, quando antes ele me falou, busquei e não o achei, chamei e não me respondeu. Esse verso de número 7 é muito importante. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas do muro. Quem são esses guardas? Bom, nós temos vários textos, eu infelizmente não tenho aqui para dá-los, mas textos que provam claramente que estes guardas são os ministros fiéis de Deus, que guardam o muro, que guardam o muro da cidade, são os profetas, ministros, pregadores de Deus. E por que batem na noiva? Por que batem? São os açoites da pregação fiel. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, exortando a igreja no seu pecado, na sua indolência, na sua frieza espiritual. Os pregadores que Deus tem levantado para exortar com coragem, ousadia, fidelidade, esses reformados que Deus tem levantado, pregadores corajosos, que têm sido perseguidos, mas eles continuam e pregam e exortam e confrontam a igreja com o seu pecado. São os guardas do mundo, estão dando seus açoites pertinentes, importantes, da parte do próprio Senhor. Tiraram-me o manto, certamente o manto de princesa, tiraram o manto de princesa dela. Tinha alguma coisa errada com esse manto. Meus irmãos, interessantes as intérpretes britânicos. Matthew Henry mostra claramente isso. O manto aqui é um manto de hipocrisia. A igreja tem se apresentado como noiva, como princesa, como rainha do Senhor, mas tem se portado vergonhosamente
em desobediência, em submissão, pecado mesmo. E então é preciso tirar esse manto de hipocrisia, para que a igreja entenda a sua verdadeira situação, condição espiritual, e se arrependa, e se prostre. É um manto que mostra as suas vergonhas, que é tirado, mostra as vergonhas, e mostra como realmente ela é. Estamos vivendo um momento, meus irmãos, de que a mensagem mais apropriada é esta mesmo, de confrontação doutrinária, mostrando quanto a igreja está distante da palavra de Deus, daquilo que Deus quer. É impressionante, você vai nessas igrejas e todo mundo está naquela louvor, até lágrimas e tal, e tem uma sensação de que elas estão bem vestidas, que Deus está aceitando a adoração e o louvor, que tudo está bem. Elas se sentem bem, as pessoas lá, e abençoadas. Mas a palavra de Deus diz claramente o que é esta adoração e esse louvor aos olhos dele. Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 10, é o manto mesmo tirado. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, Gomorra. Veja como Deus chama a sua noiva de Sodoma e Gomorra. E que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhas, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? Só pisastes os meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas de lua nova, os sábados, as convocações das congregações, ou a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O culto, as vossas festas da lua nova, vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Ele que quando estendeis a mão, escondo de vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Essa é a situação da igreja, com seus louvores, com seus cultos, com seus sacrifícios, que é o culto no Antigo Testamento, era isso, e as igrejas estão aí. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O próprio Senhor Jesus confrontou a igreja no seu tempo com açoites. É triste. Triste a realidade da igreja hoje. Ao nosso redor, todo lugar. Porque Deus não suporta mais. Ele, até se referindo ao louvor, os cantos, o estrépito do som, não suporta mais. Então, esse é o momento ilusório da igreja com relação à sua situação, e Deus está completamente aborrecido, Cristo está aborrecido, levanta os seus profetas para confrontar. É preciso se converter, é preciso se arrepender, é preciso voltar às Escrituras. Como é que nós aceitamos um culto pragmático, trazido por mera tradição, inclusivo, em que em todo instante algo novo é introduzido, sem nenhum respeito para com a palavra de Deus? O culto pertence ao Senhor, é Ele, somente Ele.
Quem ordena aquilo que ele quer para o seu culto, ele não deixou nas mãos dos homens, porque sabia que corromperia a justiça para esse culto. Por isso pertence a ele, somente a ele. Então os açoites são necessários. Tirar o manto da hipocrisia, para que a igreja acorde, veja a sua triste realidade, se arrependa e volte-se para o Senhor humilhado e seja convertido. Há um grave engano na igreja hoje. Não há amor por Cristo. O amor é por si mesmo. As pessoas vão à igreja não por causa disso, por causa delas mesmas, dos seus próprios interesses, para obter isso, obter aquilo, ou porque gostam dos cânticos que entretêm e que mexem com suas emoções. O culto é hoje, infelizmente, horizontal, somente para os homens, antropocêntrico, e acabou. O amor é deles mesmos, não há amor por Cristo, porque se houvesse amor pelo noivo, por Cristo, então elas desistiriam do seu próprio querer para entronizar a vontade de Cristo e dirigir o culto inteiramente para Ele. Calvino, interpretando o texto de Colossenses, capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, nós temos um texto aqui, versículo 23. Eu vou ler o 22. Segundo preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ele está falando aqui de um culto. Essa expressão, culto de si mesmo, a tradução aqui não é a melhor. Calvino interpreta, grande exegeta, linguista, ele diz, o texto grego é telos treskeia. Telos é vontade e treskeia é culto. Então é culto da vontade. Aqui a tradução não está longe, está culto de si mesmo, da vontade própria. Então o que tem acontecido não é o culto da vontade de Deus, é o culto da vontade de si mesmo, quer dizer, da vontade do adorador. Cristo está longe. Então o amor não é por Cristo, é por si mesmo. Oh, que o Espírito Santo venha pela pregação fiel da palavra de Deus, pela exortação, pelos açoites dos guardas dos muros, homens de Deus levantados por Ele mesmo nesta hora, exortando a igreja a se arrepender, a se quebrantar, a desistir do amor de si mesmo e buscar de Deus o amor de Cristo, para que o culto deixe de ser culto da vontade dos homens e passe a ser culto da vontade de Deus, para adorar, agradar a Cristo. O culto da vontade de Cristo é tão simples. É isso que vocês estão vendo. A nossa confissão de fé apresenta 5 elementos só do culto. Só 5 elementos. Oração, leitura das Escrituras, Velho e Novo Testamentos, cântico dos salmos com gratidão no coração,
pregação, sã pregação das Escrituras, que é o ponto alto do culto reformado, culto de segunda vontade do Senhor, é Cristo pregando, Cristo ensinando como profeta. E a administração dos sacramentos, batismo e Santa Ceia. Sim. De fato, ele ensina, tem atrativos para as emoções, para a vista, para o eu de cada um, mas é aroma suave, agradabilíssimo ao amado. Cristo ama esse culto. No texto nós temos aqui uma conversão maravilhosa, extraordinária. Veja. Verso 8: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Olha, filhas de Jerusalém, os intérpretes aqui entendem que são outros crentes ainda periféricos, que ainda não nasceram de novo verdadeiramente, elas não fazem parte ainda da igreja, mas estão interessados e estão olhando para a noiva. E ela então agora diz para estas pessoas: me ajudem, eu quero achar o meu amado. Se vocês encontrarem, por favor, diga que desfaleço de amor. Essa expressão, meus irmãos, é a expressão da conversão, de uma mudança total. Ela reconhece que não teve amor como devia ter, que falhou, que não respondeu prontamente, que estava ensimismada e buscando a sua vontade, e que não correspondeu a ele. Mas agora ela está tomada de amor, inebriada de amor e desfalecendo de amor. E veja que as filhas de Jerusalém perguntam: mas que é o teu amado mais que outro amado, ó tu mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais que outro amado, que tanto nos conjuras? Por quê? Por que você desfalece? O que é isso? O que é o teu amado mais que outro amado? Olha, isso é muito importante, porque, meus irmãos, servir a Cristo, amar a Cristo como igreja, é amar exclusivamente a Cristo, mais do que tudo, do que todos, do que qualquer coisa neste mundo. Não é ter isto, ter aquilo e também Cristo. Não, é ter Cristo e nada mais importa. É amor exclusivo, total, acima de tudo e de todos, de qualquer coisa. É o amado dos amados. Porque, meus irmãos, a verdade, a grande verdade é que a maioria não tem esse tipo de amor, não desfalece de amor. E tem outros amados mais que Cristo, que ama mais que Cristo. As pessoas vêm no domingo, são domingueiras, bate o ponto, vem aqui, tal, mas quando estão lá no trabalho, tudo, esquecem, nem lembram que tem Cristo. Não tem uma vida diária de comunhão com o Senhor, de amor, não fazem todas as coisas em nome de Cristo, dando por Ele graças, como para Deus, fazendo as coisas, compartilhando de Cristo, demonstrando este amor. Olha, Cristo é maravilhoso. Não compartilham, não falam, não esquecem. Cristo não é o amado mais que os outros amados. Então, triste isso. E nós vemos que no Evangelho não há lugar
para um meio termo, para um tipo de seguidor de Cristo que não desfalece de amor e que ama. Não tem. A grande verdade, ou você é convertido mesmo, sua vida foi unida a Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, e você foi anulado, perdeu a sua vida, perdeu a sua vida, e agora vive para Deus, somente. Um morreu, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreram. Mas agora, para mim, o mais importante desse sermão vem agora. Por que ela desfalece de amor? Elas perguntaram, por que você desfalece de amor? E ele é o amado mais do que outro amado. A resposta dela é uma das coisas mais belas e mais lindas, a palavra de Deus. O meu amado é alvo e rosado, mais distinto entre 10 mil. Aqui está o Evangelho, o coração do Evangelho. Quem compreender isso, compreendeu o Evangelho, e vai ter que dar uma resposta. Alvo e rosado, duas coisas, que são nada mais, nada menos que Cristo encarnado. Alvo é a sua divindade e pureza. Ele é alvo, ele é puro, ele é divino e puro e divino, santo, divino, puro, alvo. Quando ele se transfigurou diante dos discípulos, suas vestes se tornaram tão alvas, tão brancas, que o evangelista diz que nenhum lavandeiro na terra podia tornar alvo qualquer veste dessa forma. Ele é alvo, ele é divino, ele é Deus encarnado, ele é Emmanuel, ele é Deus. Não há como crer em Cristo sem considerar a sua divindade e crer nisso de todo o coração. Jesus disse para os seus discípulos e para os fariseus: se não creres que eu sou, morrereis por vossos pecados. Eu sou. É o Deus do Velho Testamento, um com o Pai, segunda pessoa da Trindade, santo, puríssimo, nunca pecou, absolutamente santo, divino, alvo. É assim que é o nosso Salvador. Mas é rosado. Essa palavra rosado, eu tomei até um susto quando fui ver no original. Você sabe, meu Deus, que coisa. Qual é a palavra hebraica para rosado? Adão. Por quê? Porque ele foi tirado do barro vermelho. Então o nome foi dado, foi Adão, vermelho, rosado. O nome de Adão é esse, vermelho. Se traduz na nossa língua vermelho ou rosado. Então ele é alvo porque é divino, mas é vermelho porque é Adão. Ele é o segundo Adão. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele é o amado dos amados, ele é distinto entre 10 mil, porque como Deus ele se humilhou, e se fez carne, e se fez Adão, e se fez vermelho como eu. Adão, verdadeiro homem, ele se fez isso por mim, por amor. Ele deixou sua glória, sua riqueza, ele criou todas as coisas, é Deus,
Sem Ele nada do que foi feito se fez. O universo inteiro Ele criou, e tudo foi criado para Ele. Ele tinha sua glória juntamente com o Pai. Os anjos, os arcanjos, os serafins, todos os seres celestiais o adoravam, e nem podiam contemplar sua santidade e alvura. Mas Ele deixou, esvaziou-se, humilhou-se, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque era, e se humilhou, e se fez rosado, carne, Adão, segundo Adão, carne e osso, evidentemente muito especial, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, por isso ele é chamado ente santo, nunca pecou, mas homem, mas carne, da substância de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Como não amar quem renunciou sua glória dessa forma? Ele nunca deixou de ser Deus, mas humilhado, condição de rosado, de homem, e ele não estava com sua glória total. Era uma glória invisível, visível apenas para aqueles que Deus quis abrir os olhos, como os evangelistas, né, que disseram: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas os outros não viram nada. Mas o que mais comove é que não bastou o vermelho na terra. Ele quis se tingir no vermelho de sangue. Ele foi obediente até a morte de cruz. E ali naquele lugar, uma coroa de espinhos encravou mesmo, porque quando davam com a cana na cabeça, ainda cravava mais ainda os espinhos. O sangue corria a face. E quando dependurado na cruz, e os cravos feriram, o sangue que escorria e cobria seu corpo todo, pingava no chão. Eu amo meu amado, ele é mais para mim do que 10.000, porque ele é alvo. Se fez homem, se humilhou, e ainda foi tinto o seu próprio sangue, que lhe cobriu o rosto e o fez mais vermelho ainda. Que você ama e desfalece de amor. O que é esse amado mais do que qualquer outro amado? O meu amado é alvo. E rosado, mais distinguido entre 10.000. Se desfalece de amor. Ele é, de fato, mais do que 10.000 para você. Você compreendeu, entendeu isso? Valeu o açoite. Houve uma conversão e você foi tomado e inebriado com este amor, por saber que Ele fez por você.
texto prossegue, todas as virtudes extraordinárias deste amado que são descritas aqui de forma tão gloriosa, mas eu quero que a sua graça, o Espírito Santo, possa tocar no seu coração. Daqui a pouco vamos sentar esta mesa e você vai comer, tomar. Oh, não é só para lembrar que seu amado é alvo divino, gozado por causa do seu sangue, por causa da sua encarnação. Você vai se alimentar dele. E o propósito da Santa Ceia, além de lembrar o que ele fez por nós, temos comunhão verdadeira e íntima com o Senhor, para alimentar nossa alma e lhe fortalecer os desfalecidos de amor, a fim de que se levantem cheios desse amor, toda a convicção de quem é seu amado, viver exclusivamente para ele, com 10, dentre os 10.000, o distinguem mais do que qualquer outro amado. Que seja assim sua vida para ele. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós comportamos-nos como esta noiva negligente. Nos omitimos de servir ao Senhor, de ir aos cultos, de buscar em oração, no jardim de oração, de comer das delícias da terra de Manuel, de ter comunhão. Desculpas são frívolas. Oh, Senhor, perdoa-nos. É certo que temos vivido um tempo difícil, uma noite da alma, de aridez espiritual, aquelas afeições estão ausentes, tudo é tão seco. A oração vazia. Sentimos muitas vezes que o Senhor está tão distante de nós. Ai, que a tua palavra, o teu poder, o teu Espírito, Senhor, nos corrija e nos conduz ao arrependimento, a uma mudança, uma conversão. Os nossos olhos serão abertos para a beleza do nosso amado. Alvo do rosário. Sejamos tomados de amor. Amor. De tal forma que ele seja o amado acima de qualquer outro amado. E distinguido entre 10 milhares. Oh, Senhor, faz isso.